Ok, vamos lá partir para a resolução do exame de Biologia 2024, 10ª classe, primeira chamada. Vamos lá, diretamente ao assunto, meus amigos. Número 1, diz: ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeos. Isso é número 1. A linha A. Estão a dizer, mencione as bases azotadas do ADN. A linha B, quais são os constituintes de um nucleotídeo? Eu vou começar por responder a linha B. A linha B, querem saber quais são os constituintes de um nucleotídeo. Gente, um nucleotídeo apresenta aqui um açúcar que nós chamamos de pentose, apresenta aqui uma base, né? Aqui, um grupo de bases azotadas, e apresenta aqui aquilo que nós chamamos de grupo fosfato. É claro que dependendo de como está no teu caderno, pode não estar daquela forma, né? Porque, por exemplo, o grupo fosfato pode ser 3 elementos quando temos o trifosfato, ou podem ser 2 quando é difosfato. Depende, mas é um grupo fosfato. Agora, o que você precisa saber é, a linha B, era só dizer que nós temos aqui uma base azotada, né? Temos uma base azotada, temos aqui um açúcar, pentose, temos um açúcar chamado pentose, e temos aqui um grupo fosfato, um grupo fosfato. É preciso escrever bem os nomes no teu caderno, né? Mas essa aqui é a constituição do nucleotídeo. O nucleotídeo é isso aqui, que tem aqui uma base azotada, temos aqui um açúcar pentose e temos aqui um grupo fosfato. É aqui, nesta base azotada, onde nós vamos encontrar aquelas bases que estão a pedir exatamente na linha A. Então, dependendo do tipo de nucleotídeo que estamos a falar dele, estamos a falar do ADN ou do ARN, nós vamos encontrar bases azotadas diferentes. Na verdade, as bases azotadas são iguais. A diferença é de uma e única base azotada. Para o ADN, gente, para o ADN, as bases azotadas que nós temos são a tinina, é para escrever por palavras, eu não vou colocar por palavras aqui, vou colocar só as letras. É tinina, depois da timina nós temos a adenina, depois temos a citosina, e, por fim, nós temos guanina. Essas são as bases azotadas do ADN. Timina, adenina, citosina e guanina. Nós temos 4 bases azotadas. Agora, se fosse ARN, o que não é, mas se fosse ARN, aqui, nós teremos o quê? Aqui onde tem timina, você coloca uracila. Depois do uracila, teríamos ainda adenina, teríamos citosina e teríamos guanina. Tem que perceber que a única diferença entre ADN e ARN está exatamente aqui. Um tem timina, o outro tem uracila. Então, fixa isso de uma vez por todas. E se fosse necessário fazer o emparelhamento, nós sabemos que citosina emparelha-se sempre com guanina. Adenina sempre com tinina. Quando estivermos a trabalhar com ADN. Quando estivermos a trabalhar com ARN, há de ver que citosina é com guanina, mas a adenina vai junto com uracilo, porque o ARN já não tem timina. Espero que isso não tenha dificultado a vida de ninguém e que tenha facilitado. A linha B queriam saber quais são os constituintes do nucleotídeo. Já colocamos. Temos aqui bases azotadas, temos um açúcar chamado pentose e temos aqui um grupo chamado de grupo fosfato. Muito bom. Vamos para o número 2. O número 2 diz: faça a correspondência entre os conceitos de coluna 1 com as respectivas definições na coluna 2. Então, na coluna 1, nós temos aqui número 1, temos número 2, temos número 3. Na coluna 2, vocês têm A, tem B e tem C. Então, aí trata-se da replicação, transcrição e tradução. Vejam, esses 3 conceitos aí estavam na matriz: replicação, transcrição e tradução. E são os conceitos básicos, fundamentais de formação de proteínas dentro das células do indivíduo.
Então, para nós podermos produzir proteínas, lembrando que a produção de proteínas está diretamente ligada ao DNA da pessoa, é aquilo que vai nos dar mais ou menos a cor dos olhos, o cabelo, não sei o que. O funcionamento do nosso organismo depende das proteínas que cada um de nós produz. É por essa razão que as pessoas geralmente são diferentes por causa dessa produção de proteínas. Então, para se produzir as proteínas, nós precisamos desses 3 mecanismos. O primeiro mecanismo se chama a replicação, né? A replicação. É só saber que a replicação é o processo pelo qual se duplica a informação genética do indivíduo. O DNA vai se duplicar. É preciso saber, gente, que o DNA é uma cadeia de dupla hélice. Uma coisa mais ou menos assim. Uma cadeia de dupla hélice. Então, quando falamos de replicação, estamos a falar da duplicação daquela cadeia. Aquela cadeia vai se duplicar. É claro que acontecem vários processos ali dentro, mas nós estamos a falar da duplicação daquele DNA quando estamos a falar da replicação. Então, has de ver que o número 1, não vamos encher muitos detalhes, o número 1 liga diretamente com o C. Sim, replicação, C vem, processo através do qual a molécula de DNA se duplica, quando uma célula está para se dividir. Depois temos o segundo conceito, que é a transcrição. A transcrição é o processo da formação do RNA a partir do DNA. A ver, depois que a cadeia se duplica, gente, nós temos que essa molécula aqui de dupla hélice de DNA, ela pode se abrir assim, né? Pode se abrir assim. Então, existem proteínas especializadas, existem essas proteínas que vão passar aqui e fazer a leitura daquele DNA de modo a produzir o RNA, que vai receber o nome de RNA mensageiro, né? Então, é só ver que, onde ver que a transcrição é o processo de formação do RNA a partir do DNA. Você tem um DNA e forma o RNA, isso chama-se transcrição. Então, onde ver que o 2 liga com o A, assim. Depois, a tradução é o processo pelo qual nós fazemos o quê? Pegamos aquele RNA mensageiro, descodifica-se aquele RNA mensageiro de modo a se formar aminoácidos que depois vão produzir as tais proteínas que nós estamos a dizer que vão caracterizar o indivíduo. É claro que aí vocês têm o processo de conversão de uma sequência nucleotídea de RNA mensageiro numa molécula ou sequência polipeptídica, mas onde ver que isto cruza exatamente com o B. Então, essa aqui devia ser a correspondência. É claro que são conceitos um bocado difíceis, né? A replicação, transcrição e tradução não são processos fáceis. Para você poder perceber melhor esses conceitos, tem que estar sempre a ler, tem que ler isso até ficar na cabeça. Mas espero que tenham percebido. Número 3. Número 3 diz: a mitose é um processo contínuo que se realiza de forma semelhante na maior parte das células eucariotas. A linha A. Quais são as fases da mitose? Quais são? A mitose apresenta 4 fases. Né? 4 fases, por ordem, são a profase, eu não vou escrever tudo, mas vocês devem escrever profase. Depois de profase, temos a metafase. Depois da metafase, temos a anafase. Depois da anafase, temos a telofase. Aquelas são as fases da mitose. No meu entender, esse exame estava muito simples o exame de biologia. Então, fases da mitose são profase, metafase, anafase e telofase. Se quiséssemos as fases da meiose, a meiose divide-se em 2 tipos. Tem meiose 1 e tem meiose 2. Dentro da meiose 1, você vai encontrar aquelas fases, mas é preciso escrever que é profase 1, metafase 1, anafase 1 e telofase 1. Quando entramos na meiose 2, vai encontrar de novo as mesmas fases, mas vamos ter o quê? Profase 2, metafase 2, anafase 2 e telofase 2. Então, é preciso prestar atenção nesses conceitos quando estamos na meiose. A linha B de número 3 diz o quê?
Mencione dois aspectos da importância biológica da mitose. Dois aspectos da importância biológica da mitose. Gente, a mitose tem várias importâncias, mas só queremos dois aspectos. Um dos aspectos que eu gosto muito de citar é que a meiose é útil para o crescimento. O crescimento de um organismo dá-se via mitose. É isso, né? Queremos aqui, exatamente. Queremos a mitose. O crescimento do indivíduo dá-se graças à mitose. São células se multiplicando, até que o indivíduo cresça, atinja o tamanho ou a estrutura que tenha. Para além do crescimento, a mitose é muito útil, né? Podemos colocar aqui, né, de forma resumida, crescimento é uma importância da meiose, ou melhor, da mitose. O crescimento, para além do crescimento, temos o quê? Podemos colocar regeneração dos tecidos, né? Pode escrever, vocês devem escrever aí, a meiose, ou melhor, a mitose é importante para o crescimento do organismo ou do indivíduo. A mitose também é importante na regeneração dos tecidos. O que é isso de regeneração dos tecidos? Quando um tecido danifica-se no corpo humano, a responsabilidade de repor aquele tecido é da mitose. As células vão se multiplicando até conseguirem fechar aquele tecido. Se você se corta, é graças à mitose que você vai sarar. Se você fica doente, um dado órgão se estraga, não sei o quê, é a mitose que deve se multiplicar de modo a repor aquele tecido que foi danificado. Então, vê que mitose tem mais ou menos essa importância biológica. O crescimento do indivíduo, mas também a regeneração dos tecidos. Quando esses tecidos se danificam, a mitose aqui entra para poder regenerar. Mas também nós podemos encontrar a mitose na reprodução, assexuada, né? Na reprodução assexuada é a mitose que está lá a operar. Porque numa reprodução assexuada, nós sabemos que não há transferência de informação genética, não há troca de gametas ali. Então, o que vai acontecer é a mitose. É por essa razão que na reprodução assexuada, geralmente, os descendentes são bem semelhantes aos progenitores, porque não houve troca de informação genética, não tivemos aquilo que chamamos de crossing over. Então, aqui eu citei algumas importâncias da mitose, mas vocês podem encontrar muitas outras importâncias, e o exame só queria duas importâncias. Então, coloca crescimento do organismo e regeneração dos tecidos, já está de bom tamanho. Se quiséssemos, por exemplo, duas importâncias biológicas da meiose, não mitose, então, o que nós diríamos? Formação de gametas. A meiose é importante na formação de gametas. A meiose é importante na variabilidade das espécies. Por causa daquele processo de crossing over, nós temos que a meiose vai ser muito importante para as espécies serem diferentes umas das outras e assim terem mais capacidade de se adaptar ao meio ambiente. Muito bom. Espero que tenham percebido. Vamos para o exercício número 4. O número 4 diz o seguinte: transcreve para a sua folha de respostas a alternativa que indica de forma correta uma situação exclusiva da meiose. Então, vocês têm 4 alternativas aí, mas apenas uma dessas alternativas indica, uma situação exclusiva da meiose, aquilo que só acontece na meiose. Então, o que será que acontece na meiose? O que nós temos? A opção A diz divisão do centrômero. Gente, a divisão dos centrômeros acontece tanto na mitose assim como na meiose, porque para uma célula poder se dividir, os centrômeros devem se dividir e depois devem parar em 2 polos opostos, porque é a responsabilidade dos centrômeros tirar uma espécie de tubo chamado microtúbulos, né? Quando estamos a ver, por exemplo, vamos supor que estamos na metafase, onde ver que os centrômeros estão aqui, e aqui nós temos os cromossomos alinhados na placa equatorial. Então, são os centrômeros que vão tirar uma espécie de microtúbulos que vão agarrar esses cromossomos
e vão começar a puxar os cromossomos para poder se dividir. Então, essa coisa de duplicação dos centrómeros acontece tanto na mitose, assim como na meiose. Acontece. Por exemplo, aqui é mitose, conforme nós colocamos aqui. Linha B diz o quê? Emparelhamento dos cromossomos. Então, nós vamos parar aqui mesmo na linha B, porque a opção correta aí é a linha B, emparelhamento dos cromossomos. Vamos lá ver uma coisa. Isto aqui, só por ver isto aqui do jeito como está, dá para ver que é mitose, porque todos os cromossomos estão alinhados na placa equatorial. Mas se fosse meiose estaria assim. Você teria o centrômero aqui, teria centrômero aqui. Mas em vez de ter todos os cromossomos alinhados na placa equatorial, você vai ter emparelhamento dos cromossomos. Isto é, os cromossomos homólogos ficam lado a lado. Quando falamos de emparelhamento, é porque vão ser colocados par em par os cromossomos. Na mitose não é emparelhamento, todos eles estão alinhados na mesma placa equatorial, mas quando estamos na meiose, estão na placa equatorial, mas emparelhados, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, isso é característica exclusiva da meiose. Então, nós sim podemos marcar a opção correta como opção B, para o exercício número 4. Muito bom. O resto das coisas, vocês vão ver que formação do fuso acromático, isso acontece nos dois tipos. Geralmente lá na telofase, na última fase, a formação do fuso acromático, porque esse fuso acromático desaparece lá na profase. Mas ok, vamos lá para o número 5, para não levarmos muito tempo. Número 5 diz: os rapazes e as raparigas já nascem com os aparelhos reprodutores formados, que só se tornarão funcionais a partir da puberdade, à altura do início do processo de gametogênese. A linha A define a gametogênese. Vamos lá, número 5, é brincadeira. É brincadeira. Número 5, eu não vou escrever ali a definição, né? Vamos simplesmente dizer. A linha A estão a perguntar o que é gametogênese. Senhores, chama-se gametogênese o processo de formação de gametas. A palavra gênese, vocês têm gametogênese, né? Tem gametogênese, né? Vocês conhecem a partir da Bíblia, porque muitos só conhecem a palavra gênese a partir da Bíblia. Mas gênese quer dizer origem, quer dizer o começo. Então, a origem, a formação de gametas chama-se gametogênese. Então, só por ter o nome, entender o significado das palavras que formaram aquele nome ali, você já pode definir gametogênese. Dizer gametogênese é o processo de formação de gametas. Acabou. Você já tem a resposta. Agora, esses gametas podem ser masculinos, podem ser femininos. Então, a linha B estão a dizer para mencionar os tipos de gametogênese. Dissemos que o gametogênese pode ser gametogênese feminino, pode ser gametogênese masculino. Quando é gametogênese feminino, recebe o nome de ovogênese. Ovogênese, assim, ovogênese. Quando é gametogênese masculina, recebe o nome de espermatogênese, que é o processo de formação de gametas masculinas, que são espermatozoides. Ovogênese é o processo da formação de gametas femininas, que são os óvulos. Os óvulos são formados nos ovários e espermatozoides nos testículos. Então, preciso saber essas coisas. E saber que a ovogênese apresenta 3 fases, que são a multiplicação, o crescimento e a maturação. Vou repetir. Ovogênese tem 3 fases, que é multiplicação, crescimento, depois maturação. Mas quando estamos no espermatogênese, apresenta 4 fases, que são multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. Então, isso é o básico da gametogênese. Vamos lá resumir. Gametogênese é o processo de formação de gametas. Já está a linha A.
A linha B, querem saber os tipos de gametogênese. Era só dizer ovogênese e espermatogênese. Saber que a ovogênese acontece nas raparigas e espermatogênese nos rapazes. A ovogênese acontece nos ovários e tem como objetivo a formação de óvulos. E essa ovogênese aqui apresenta 3 fases, que são a multiplicação, o crescimento e a maturação. A espermatogênese acontece nos rapazes dentro dos testículos. O objetivo é a produção do espermatozoide. Agora, dentro do espermatogênese, nós temos 4 fases, que são multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. Muito bom. Vamos lá para a pergunta número 6. A pergunta número 6 diz o seguinte: a genética é a ciência que estuda a hereditariedade. Faça a correspondência entre os conceitos de genética, coluna 1, e as respectivas definições, coluna 2. Ok? Muito bom. O que é que nós temos? Vamos lá. Aqui, vamos apagar isso. Temos coluna 1 e temos coluna 2. E vamos aproveitar, colocar aqui exercício número 6. Na coluna 1 está escrito alelo, 2, genótipo, 3, homozigótico. 2, cadê este lado cá? O A é constituição genética de um indivíduo. B, apresenta 2 alelos iguais para a mesma característica. E C, forma alternativa de um gene. Numa das aulas que eu gravei e coloquei aqui, eu explico todos os conceitos básicos da genética, todos os conceitos básicos. Por isso não vamos falar de todos eles, simplesmente vamos falar dos que estão aqui. Onde ver que o 1, que é alelo, liga-se diretamente com C, que significa o quê? Alelo é uma forma alternativa de um mesmo gene. Então, geralmente os alelos podem ser iguais, podem ser diferentes, não sei o que, um indivíduo que tem alelos iguais, homozigótico, alelos diferentes, heterozigótico, por aí fora. Mas quando falamos de alelo, estamos a falar da forma alternativa do mesmo gene. E quando falamos do gene, nós dissemos que gene é mais ou menos uma parte da informação genética, uma parte lá do cromossomo, que tem uma informação genética suficiente para produzir uma proteína. Nós chamamos de gene, aquela parte. Então, cromossomo é toda a informação genética em si, mas condensada e enrolada entre si. Genótipo, nós sabemos que é a constituição genética do indivíduo. O genótipo é a constituição genética do indivíduo. Em outras palavras, genótipo é aquilo que o indivíduo é por dentro, né? É nossa linguagem comum. A constituição interna, ou aquilo que o indivíduo é por dentro, chamamos de genótipo. Enquanto que se fosse fenótipo, é a constituição externa do indivíduo. É aquilo que nós conseguimos ver com os olhos. Se o indivíduo tem uma pele escura, tem uma pele clara, se tem cabelo preto, cabelo castanho, olhos azuis, olhos pretos ou castanhos. Isso tudo que você consegue ver, nós chamamos de fenótipo, que é uma manifestação do genótipo mais o meio ambiente. Mas ok, não vamos detalhar muito. Vamos para o homozigótico. Homozigóticos são aqueles indivíduos que apresentam alelos iguais para a mesma característica. Sempre que forem dizer que o indivíduo é homozigótico é porque tem alelos iguais para a mesma característica. Mas se ele for heterozigótico é porque tem alelos diferentes. E essa informação é muito útil na construção de quadros de Punnett ou para resolver exercícios das leis de Mendel. Ok, acho que daqui a pouco vamos ver um exercício sobre isso mesmo. Espero que tenha ficado claro o número 6. Vamos para o número 7. Vamos apagar isso tudo. Ok, número 7. Vamos lá ver o número 7. Número 7 diz: em cobaias, a pelagem pode ser arrepiada, entre parênteses dominante, ou lisa, recessiva. Cruzam-se 2 cobaias heterozigóticas. A linha A representa o cruzamento no quadro de Punnett, use a letra A. A linha B, qual é o fenótipo e o genótipo da descendência resultante? Vamos lá, amigos. Para resolver um problema sobre o quadro de Punnett, né?
Para resolver um dado problema sobre o quadro de Punnett, o que é que vocês devem fazer? Há passos que vocês devem seguir. Primeiro, eu gosto de colocar aquilo que nós chamamos de legenda. Vamos colocar a legenda. Depois da legenda, nós vamos colocar gâmetas. Vamos colocar gâmetas. Depois das gâmetas, nós vamos colocar o quadro de Punnett. Aqui, o quadro de Punnett vem geralmente assim, com 9 quadradinhos. Fazemos isto. Nós sabemos que aqui geralmente fica a fêmea, aqui fica o macho. Aqui nas gâmetas nós temos o macho, depois temos aqui a fêmea. E por fim nós vamos colocar aqui as proporções genotípicas e vamos colocar as proporções fenotípicas. É assim como nós vamos passar a fazer os exercícios que envolvem as leis de Mendel. Vamos seguir aquele processo todo. Então, muito antes de ler o exercício, você até pode começar a fazer aquilo ali. Colocar legenda, colocar gâmetas, colocar esse quadro e colocar as respectivas proporções. Depois vamos ler o exercício só para completar aquilo. Então, em outras palavras, todos os exercícios que você for a resolver sobre a primeira e segunda lei de Mendel, você vai precisar desse procedimento. Então, tem que saber isso. Vamos lá. Colocar primeiro a legenda. O que é que nós temos no exercício? Dizem que em cobaias a pelagem pode ser arrepiada, dominante ou lisa recessiva. E foi dito que é para usar a letra A, ou A maiúsculo ou A minúsculo. Lembrar que sempre que forem a dizer que um dado alelo é dominante, é porque você usa a letra maiúscula. Quando é recessivo, você usa a letra minúscula. Então, o A maiúsculo é dominante e o A minúsculo é recessivo. Logo, o A maiúsculo vai para aquilo que Jesus disse que é dominante. O que é dominante aí? É a pelagem arrepiada. Então, você vai colocar aqui, pelagem arrepiada, assim. Então, a pelagem arrepiada é dominante. E a pelagem lisa é recessivo. Então, vamos colocar aqui, pelagem lisa, assim, recessivo. Isso é o que nós chamamos de legenda, de acordo com o exercício. Todos os exercícios sempre vão te dar a legenda, porque você sempre estará a estudar alguma coisa. Pode ser cor dos olhos, vamos supor que é vermelho e castanho. Então, você vai representar ali o dominante, vermelho, o recessivo, castanho, de acordo com o exercício. Então, preste atenção no exercício para encontrar a legenda. Depois que nós encontramos a legenda, vamos para as gâmetas. Para encontrarmos as gâmetas, vamos para o exercício. O que é que diz? Cruzam-se duas cobaias heterozigóticas. Quando se diz que é heterozigótico, é porque esse indivíduo apresenta dois alelos diferentes. Quando se diz que é homozigótico, apresenta dois alelos iguais. Então, aqui dizem que cruzaram-se duas cobaias, as duas são heterozigóticas. Significa que as duas cobaias devem ter alelos diferentes. Então, no momento de colocar gâmetas, já sabemos que os nossos alelos são A maiúsculo, A minúsculo. Se são heterozigóticos, é porque deve ter alelos diferentes. A maiúsculo, depois A minúsculo. Aqui também vai ser A maiúsculo, depois A minúsculo. Isso aqui quer dizer heterozigótico, porque os dois alelos são diferentes. Mas se fosse homozigótico, teríamos A maiúsculo, A maiúsculo. Ou A minúsculo, A minúsculo. Isso sim seria homozigótico. Teria mesmos alelos. Espero que isso esteja a ficar claro. Mas, se você conseguiu chegar aqui, automaticamente você já vai conseguir bater aqui. Por quê? Aqui é só uma questão de fazer o cruzamento. Ou melhor, preencher isso aqui primeiro. O macho é A maiúsculo, A minúsculo. O macho está aqui. Coloca A maiúsculo, A minúsculo. A fêmea, A maiúsculo, A minúsculo. A fêmea está aqui. A maiúsculo e A minúsculo. Vamos fazer os cruzamentos. Quando estamos aqui, há de ver que é A maiúsculo aqui dentro. Quando estamos aqui, há de ver que é A maiúsculo, que é esse A maiúsculo, mas depois A minúsculo, assim. Quando estamos aqui, há de ver que é esse A maiúsculo e esse A minúsculo. Então, vai ser A maiúsculo, A minúsculo.
sempre começamos com maiúsculo, né? Não vamos começar com minúsculo, depois maiúsculo, não fica bem. Quando estamos aqui, os dois A's são minúsculos. Então, temos A minúsculo, A minúsculo. Já preenchemos o quadro de Punnett. Então, a linha A dizia o quê? Representa o cruzamento num quadro de Punnett. Então, nós podemos dizer que tudo que está aqui é exatamente o que está na linha A. Isto tudo faz parte do exercício, obviamente. Mas a linha A está ali. E aqui vamos colocar a linha B, que são o fenótipo e o genótipo da descendência dos indivíduos. Então, ali estamos para fazer a linha B. Gente, para indicarmos a proporção genotípica e fenotípica do indivíduo, nós temos que saber o seguinte. Aqui eu fiz questão de colocar os descendentes com uma cor diferente, para perceber o seguinte. Esses aqui são os progenitores, são os pais. Esses 4 aqui são os filhos. Agora, dentro desses quadradinhos, cada um desse quadradinho aqui, cada um deles, equivale a 25%. Sempre 25%. Agora, se você encontrar 2 quadradinhos que têm a mesma informação genética, você pode somar, ficar 50%. Se forem 3, soma, fica 75%. Se forem 4, soma, fica 100%. Mas tem que saber que cada quadradinho daqueles equivale a 25%. Então, com isso, queremos dizer o quê? Que aqui eu tenho A maiúsculo, A maiúsculo. Mas desses todos aqui, é o único sítio que tem A maiúsculo, A maiúsculo. Então, vamos colocar 25% é de A maiúsculo, A maiúsculo, ali, nas proporções genotípicas. Aqui, eu tenho A maiúsculo, depois vem A minúsculo. Mas não é o único sítio. Aqui também, você consegue ver que tem A maiúsculo, A minúsculo. Então, isto aqui é igual. Podemos somar. Se aqui é 25, aqui também é 25. Então, no total, você tem 50% A maiúsculo, depois A minúsculo. Assim, somamos aqui os dois que são iguais. E, por fim, ficamos com esses aqui, A minúsculo, que também são os únicos aqui. Então, vamos colocar 25% A minúsculo e A minúsculo. Assim, a soma de tudo tem que dar 100%. Sempre tem que dar 100%. Em alguns casos, vocês encontram aquilo na forma de fração. Vai ficar ali 1 sobre 4, 1 sobre 2 e 1 sobre 4. Mas vamos deixar de ver como está ali. E, por fim, temos aqui a proporção fenotípica. Já dissemos, o genótipo é a constituição interna do indivíduo. É como o indivíduo é por dentro, aquilo que nós não conseguimos ver. Mas o fenótipo, quando falamos de fenótipo, é aquilo que nós conseguimos ver. Para o nosso problema aqui, o que é que nós conseguimos ver? A pelagem. Estamos a falar da pelagem aqui. Em algumas cobaias, pode ser, se calhar, ratos, coelhos, não sabemos nós. Só sabemos que nesse exercício estamos a analisar aqueles que têm pelagem arrepiada e aqueles que têm pelagem lisa. Pelagem, estamos a falar do pelo. Você consegue ver que aquela cobaia ali tem pelo liso, aquela ali tem pelo arrepiado. Então, daí o que é que nós devemos fazer? Temos que pegar essa nossa legenda para ir representar ali no fenótipo, porque fenótipo é aquilo que a gente consegue ver. Agora, nós temos uma informação muito importante. A letra maiúscula significa dominante, e a letra minúscula significa recessivo. Gente, dominante é aquele que quando se encontra com o recessivo é como se não existisse, apaga-se o recessivo. Porque estamos a dizer que essa aqui é dominante, essa aqui é recessivo. Então, se eles se encontrarem, essa aqui vai dominar essa aqui. Então, isso aqui não vai se manifestar. Quem se manifesta é sempre o dominante. Com isso, nós queremos dizer o quê? Que quando estamos aqui no fenótipo, isto aqui vai ser pelagem arrepiada. É só ver na legenda. O A maiúsculo quer dizer pelagem arrepiada. Só que aqui, como tem A maiúsculo e A minúsculo, o A minúsculo não vai se fazer sentir, será dominado. Então, aqui também será pelagem arrepiada. Logo, teremos pelagem arrepiada aqui e teremos pelagem arrepiada aqui. No total, aqui no fenótipo, você terá 75% pelagem arrepiada, conforme está ali na legenda. Pelagem arrepiada. Depois, aqui como os dois são recessivos, então o recessivo só se manifesta quando não tem nenhum dominante.
nenhum dos dois é dominante. Então vai ficar logo 25% pelagem lisa. E assim termina o exercício. É assim como se resolvem os exercícios sobre o quadro de Punnett. Resumindo, você lê o exercício, faça a legenda. Procura ver dominante, que é maiúsculo, representa o quê? E o recessivo representa o quê? Lê o exercício para saber quais deles são homozigotos, são heterozigotos. Aqui descobrimos que os dois eram heterozigotos, então devem ter alelos diferentes aqui. A maiúsculo, A minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo. Depois disso, leva essas gâmetas, venha substituir aqui no quadro de Punnett e faça o cruzamento. Depois de fazer o cruzamento, venha colocar a proporção genotípica e a proporção fenotípica. Agora, se alguma coisa não está clara, recua, volte a assistir de novo, até ficar tudo claro. Enquanto isso, vamos para a pergunta número 8. A pergunta número 8 diz o quê? O síndrome de Turner é caracterizado pelo cariótipo X0, que quer dizer monossomia. Cite 3 manifestações que caracterizam essa anomalia. Ok? Né? O síndrome de Turner, né? De Turner nós chamamos assim, é caracterizado pelo cariótipo X0. Gente, na biologia, a mulher é representada por 2 cromossomos XX. O homem é representado por 2 cromossomos XY. Agora, é preciso saber que este síndrome de Turner aqui ataca só as mulheres. Coloca-se 0 aqui por quê? Porque geralmente a manifestação desse síndrome, o que tem feito? A mulher devia ter 2 cromossomos XX, mas às vezes esse cromossomo não aparece, ou aparece uma parte dele, não aparece todo ele completo. Então, isso vai provocar alterações no desenvolvimento daquela rapariga. Então, é por essa razão que coloca-se 0, para mostrar que o segundo cromossomo X ou não apareceu, ou mas apareceu, mas não apareceu devidamente. Lembrar que existem vários síndromes. Esses síndromes aqui, estamos a falar de mutações, são mutações cromossômicas. Aquelas mutações estão ligadas à transformação de cromossomos. Então, querem saber as características do cariótipo X0? São várias características. A maior parte dos síndromes, seja de Turner, seja de Klinefelter, seja de Down, não sei o que, apresentam mais ou menos as mesmas características. Apresentam características em comum, muitas delas são comuns. Então, você pode citar algumas características, né? Uma pessoa que tem esse síndrome, por exemplo, nós podemos dizer que terá um desenvolvimento intelectual muito baixo, né? Tem uma capacidade de processar muito lenta. A pessoa não processa conforme a maioria processa, né? É uma das características, um processamento muito lento. Fora isso, tem problema, demora a entrar na fase de puberdade, né? Nós sabemos que, não tenho certeza, mas geralmente com 12, 13, 14 anos, as meninas já entram naquela fase de puberdade. Mas a pessoa que apresenta essa anomalia demora a entrar na fase de puberdade. Então, é outra característica. Outra característica, podemos dizer, é o quê? É o crescimento, o próprio desenvolvimento do organismo da pessoa é um bocado lento. A pessoa cresce muito lentamente. Também temos algumas características, por exemplo, se diz que a pessoa, por exemplo, aqui eu tenho o meu cotovelo. Uma pessoa que tem aquele síndrome, ela consegue dobrar o cotovelo para fora. Então, significa que pode fazer isto, né? É claro que não de forma exagerada, mas tem essa tendência de conseguir dobrar o cotovelo para fora. Então, tem um pescoço um bocado curto e um bocado grosso. Então, são várias características que uma pessoa com síndrome de Turner pode ter, assim como Down. Então, aí é só uma questão de vocês pegarem, investigarem cada um dos síndromes. Saberem que na sua maioria não tem cura, mas tem tratamento que pode se seguir. Então, não é para encontrar um colega que você consegue ver que desenvolve pouco, depois dizer que tem síndrome de Turner. Não funciona assim. Existem pessoas que não têm síndrome, são preguiçosas de natureza, mas também existem pessoas que têm essas anomalias. Então, é só respeitar. Muito bom. Esse era o número 8. Número 9.
Número 9 diz: a ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o seu ambiente. A linha A define a biosfera. Gente, aqui mesmo nós sabemos que temos uma aula que fala só dos conceitos básicos da ecologia. Se você não sabe nada sobre os conceitos básicos da ecologia, sugiro que vá ver aquela aula muito bem, porque nós listamos todos os conceitos básicos da ecologia e definimos um por um o que é biosfera, o que é ecossistema, o que é comunidade, população, habitat, nicho ecológico, relações interespecíficas e intraespecíficas, fatores bióticos e abióticos, está tudo lá. Então, nós sugerimos que dê uma olhada. Mas, definindo a biosfera, gente, a biosfera, nós podemos definir a biosfera como a esfera que contém vida aqui na nossa Terra. Por quê? A nossa Terra, saindo um bocado de biologia, vocês vão descobrir que a nossa Terra está dividido em 4 esferas, né? 4 esferas, assim. Nós temos a litosfera, que é a parte que estuda a parte sólida, estuda as montanhas, estuda o solo, não sei o que, essas coisinhas todas. Mas a parte sólida da Terra, nós encontramos na litosfera. A outra esfera é a atmosfera. A atmosfera é a parte gasosa, né? A parte que estuda o ar, a composição do ar, essa coisa de oxigênio, dióxido de carbono, ozônio que nós temos espalhado na atmosfera. Isso tudo está aqui na atmosfera. E temos outra parte chamada hidrosfera. A hidrosfera é a parte que estuda a composição, é a parte líquida da nossa esfera, a parte líquida. As águas, os rios, os mares, as águas subterrâneas, tudo que tem a ver com a parte líquida, nós chamamos de hidrosfera. Agora, onde litosfera, atmosfera e hidrosfera se encontram, aqui nós encontramos a biosfera, que é aquela parte que estuda já a vida na Terra. Então, por isso, quando falamos de biosfera, estamos a falar da esfera que contém a vida na nossa Terra. Ou, em outras palavras, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas que nós temos na Terra. Todos os ecossistemas, que é a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Tudo que nós temos na nossa Terra. Chamamos isso tudo de biosfera. Então, mas sugiro vocês já verem a aula sobre os conceitos básicos da ecologia. Verão que isso aqui não custa. Depois de definir a biosfera, a linha B estavam a pedir para mencionar 2 fatores abióticos. Nós temos fatores bióticos, que são aqueles que têm vida, mas também temos fatores abióticos, são aqueles que não têm vida. Então, dos fatores abióticos, nós temos 3 tipos, que são os fatores físicos, os fatores químicos e os fatores... temos físicos, temos químicos e temos... O que mais? Estamos a fugir, mas são tantos. Agora, se nós estamos a falar dos fatores físicos, né? Você poderia dizer fatores físicos. Estamos a falar de que nos fatores físicos, fatores abióticos? Estamos a falar da temperatura, estamos a falar das radiações solares, estamos a falar de você se expor durante muito tempo às, digamos, radiações infravermelhas, os raios-x, esses todos os fatores são fatores abióticos. Por quê? São aqueles que não têm vida, mas que podem influenciar nos teus cromossomos, de modo você a ter esses síndromes que nós falamos aqui. Então, fora isso, nós também temos os fatores químicos, né? Os fatores químicos, quais são? São aqueles que nós consumimos, muitas das vezes, algumas substâncias, na sua maioria as drogas, né? As substâncias que nós consumimos, elas podem muito bem danificarem os nossos cromossomos. Então, quando isso acontece, acabam provocando algumas alterações nos nossos cromossomos, de modo a termos esses sintomas que estamos aqui a referir. E às vezes esses sintomas não se fazem sentir nos progenitores, mas sim nos descendentes.
Isso por causa dos fatores químicos, que são algumas drogas. Eu não conheço lá muito bem todas as drogas, mas aquelas drogas que nós consumimos, às vezes provocam alterações no nosso organismo. Então, quando falamos de fatores abióticos, estamos a falar desses fatores. Podem ser físicos, podem ser químicos, podem ser ambientais e blá, 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 blá. Tá bom? Aqui o exercício dizia, mencione 2 fatores abióticos. Podia escolher um físico, dizer infrarraio-x é um fator abiótico. Podíamos dizer drogas, né? Drogas também fazem parte dos fatores abióticos. Podíamos dizer também, por exemplo, raios solares em excesso, também é um fator abiótico que vai afetar os teus cromossomos. Muito bom. Espero que tenham percebido, mas no caso de não terem percebido esses fatores, nós temos uma aula aqui que fala exatamente dos fatores abióticos e os fatores bióticos. São todos eles listados lá naquela aula, é só uma questão de ir ver. Muito bom. Número 10, que é o último, diz o quê? Número 10. Um boi está cheio de caraças fixas na sua pele, sugando o seu sangue. A linha A. A que tipo de relação biótica, entre parênteses, vem aí interespecífica, se refere à frase? Vamos lá. Nas interações bióticas, nós temos 2 tipos de interações. Temos as intraespecíficas, temos as interespecíficas. Quando falamos de intraespecíficas, estamos a falar daquelas relações que existem entre indivíduos da mesma espécie, né? Da mesma espécie. Estamos a pegar, por exemplo, pessoa com pessoa. Existe uma relação intraespecífica. Estamos a pegar leão com leão. Existe uma relação intraespecífica. Estamos a pegar macaco com macaco. Então, vê que há uma relação intraespecífica. Por quê? São da mesma espécie. Então, dessas relações intraespecíficas aqui, nós dissemos que podíamos encontrar o quê? Cooperação ou competição. Por quê? Pessoa com pessoa ou podem cooperar para fazer uma dada atividade ou podem competir. Então, isso é uma relação intraespecífica. Dentro das relações interespecíficas, estamos a falar aqui, é quando já se trata de 2 espécies diferentes. Por exemplo, pessoa com leão. É claro que já não tem uma relação intraespecífica, não são da mesma espécie. Há uma relação interespecífica aqui. Estamos a falar do mesmo exercício aí. Carapaças junto com o boi. Então, é uma relação interespecífica, porque são de espécies diferentes. Agora, das relações interespecíficas, nós encontramos o quê? O predatismo, encontramos o mutualismo, encontramos o parasitismo, encontramos o comensalismo, são essas relações que existem lá dentro. Agora, indo diretamente à resposta, porque sobre isso tudo já temos uma aula que fala dessas relações, vocês podem ver, indo diretamente à resposta, a que tipo de relação interespecífica se refere entre o boi, né? O boi e as caraças. Nós aí estamos a falar de parasitismo. Essas caraças são parasitas. O que são parasitas, gente? Estão a dizer para justificar a linha B. A linha A era só responder parasitismo. Temos os parasitas aí. A linha B é para justificar por que é parasitismo. Gente, parasitas, quando falamos de parasitas, estamos a falar daqueles seres vivos que vivem à custa do outro ser vivo que também está à procura de uma sobrevivência. Na aula que nós temos sobre isso, eu dei exemplo de piolho. O piolho vive na cabeça do homem. O homem procura, né, se alimentar todos os dias, não sei o que, para poder sobreviver. Mas em contrapartida, o piolho está a sugar o sangue daquele homem, lhe prejudicando. Isso se chama parasita. Então, o mesmo está a acontecer com aquelas caraças junto com o boi. O boi está aí à procura do capim, procura sobreviver, não sei o que. Então, aquelas caraças vão sugando o sangue daquele boi. Então, prejudicando o boi. Então, isso nós chamamos de parasitas. Então, é só justificar. Dizer parasitismo, as caraças são parasitas por quê? Porque sugam o sangue do boi. E enquanto que o boi não ganha nada em troca, apenas perde o seu sangue. Então isso é ser parasita. Você está aí a sugar alguém que em troca não ganha nada. Então,
Espero que não seja um conceito assim tão difícil a compreender e assim terminamos a resolução deste exame.